fonte. Então, Pai, eu te peço que a Bíblia seja a nossa fonte, que tudo que a gente buscar tenha como base a Bíblia, porque todos os livros, assim como eu falei, não teriam sido escritos, todos aqueles que a gente pode conhecer mais e sentir uma fome maior pelo Senhor, não teriam sido escritos se não houvesse a revelação bíblica da sua parte, o manual que o Senhor nos deixou para ensinar. Tudo que a gente pode conhecer de Ti, Senhor, não está só na Bíblia, é claro, mas é a partir dela que nós temos o conhecimento básico de Ti, onde a gente sabe a forma como a gente deve agir, como a gente deve pensar, como a gente deve falar, por meio de instruções práticas que o Senhor ensinou, por meio de pessoas que passaram ao longo da história, onde tiveram revelações. Então, Pai, que a Bíblia seja o nosso manual de vida, mas também que a gente não deixe de aprender com livros, com pregações, mas que a gente esteja sempre cultivando a nossa vida interior, buscando mais e mais, nunca nos satisfazendo com o que temos e também não sendo só pessoas que recebem, mas pessoas que dão. Que tudo que a gente tiver o privilégio de conhecer, Pai, cada livro que o Senhor nos deu o privilégio de comprar, de ter, seja para que a gente possa ter mais a oferecer, a ser um exemplo na vida das pessoas, um exemplo de Ti, para que assim como Paulo a gente possa dizer, sejam meus imitadores. Não importa, Senhor, aquilo que a gente tem que passar por amor a Ti, as coisas que a gente vai ter que deixar, mas que a gente tenha a certeza daquilo que nos espera, da esperança que a gente carrega, que os nossos olhos não estejam no natural, mas que estejam aquilo que se espera, naquilo que há de vir. Senhor, nos ensine a orar a Sua palavra, a ter a Sua palavra como fonte das nossas orações, da nossa vida espiritual, que nutre a nossa vida, que a Sua palavra seja nutriente da nossa alma, que a gente possa amar a Sua palavra, e não no sentido de sentir algo, de nos emocionar por algo, de sentir o dever disso, mas realmente ver a nutrição que corre nas nossas veias quando lemos a Sua palavra, onde a nossa consciência fica limpa, a nossa consciência fica tranquila, onde a gente não tem nada para nos acusar, onde a gente sabe que o Senhor tem visto, que a gente tem seguido a Sua verdade, assim como os homens de Deus que já passaram na sua história, que puderam se usar como exemplo de serem fiéis, de obedecerem a Ti, Pai, que a gente também possa nos usar como exemplo de pessoas que tenham obedecido a Ti, que têm sido fiéis à Sua palavra, aquilo que o Senhor nos entregou, ao Seu testemunho, que a gente seja fiel com o que o Senhor nos deu. Cada livro que nós temos, Pai, cada privilégio que nós temos de ouvir pregações, de viver nossa fé em liberdade, Senhor, de levantar as nossas mãos e Te adorar, o privilégio que nós temos de Te servir com o nosso coração, de não ter nada que nos impeça de falar sobre Ti para as pessoas, de viver isso, de nos reunir em grupos e Te adorar e aprender mais de Ti. Espírito Santo, eu Te peço, esteja sempre em nosso meio, nos trazendo a revelação da palavra de Deus, da mente de Deus, do conhecimento de Deus, nos mostrando quão pecadores nós somos, quão precisamos de Ti. Não deixe que a gente viva, Senhor, longe de Ti, onde o Senhor não está, porque a letra mata, mas é o Seu Espírito que nos traz vida. Que o Senhor seja sempre, Espírito Santo, nosso melhor amigo, a nossa melhor companhia, que a gente possa contar contigo em tudo que a gente fizer. Que o Senhor nos convença sempre quando estivermos no erro, que a gente possa viver uma vida que Te agrada, produzindo os Seus frutos de amor, de misericórdia, de alegria. Uma vida onde as pessoas possam Te ver em nós e glorificar a Ti, porque é o Senhor que é fonte de tudo que há de bom em nós. É o Senhor que é digno, e a gente tem esse privilégio de Te mostrar para as pessoas e de Te fazer bendito através do nosso jeito de viver. Então que assim seja, que a gente possa ser um bom exemplo, um bom mordomo do que o Senhor colocou nas nossas mãos, para que as pessoas possam olhar para nós e Te ver, e que a glória seja sempre Sua, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. A gente não faz ideia, Senhor, de como o Senhor é bom. Melhor do que tudo bom que nós experimentamos nessa terra. Se existe uma comida boa que a gente já comeu, o Senhor é melhor que isso. Se existe experiências, momentos, viagens boas que a gente já fez, o Senhor é melhor que isso. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Que o desejo maior do nosso coração seja Te conhecer.
seja te servir com integridade, viver a nossa fé não fingida, seguir cada conselho contido nas suas palavras, Pai, e te honrar pro resto da nossa vida, gastar a nossa vida para ter uma coroa, para lançar aos seus pés, te servir, oferecer o nosso culto racional, não só um culto de emoção, não só um culto onde nós esquecemos, onde nós vivemos depois como se o Senhor nem existisse, como se isso não fosse real, mas nos ensine, Senhor, a viver a vida cristã no dia a dia, cultivar isso de verdade, sabe, sempre se perguntar se nós temos sido bons servos, se temos sido bons mordomos do que o Senhor nos deu. Nos ensine a ser fiéis, Espírito Santo, nos guie toda a verdade, para que ao final da nossa vida a gente possa coroar Jesus, que é digno porque foi Ele que abriu o caminho para que a gente conhecesse o Pai. Ele que é digno de romper o selo e todas essas verdades, Pai, que são somente uma sombra para nós, que a gente ainda não entende em plenitude, porque o que nós vemos é natural, mas que os nossos olhos sejam abertos para verdades espirituais, para que a gente realmente leia aquilo como a verdade da nossa vida e não só coisas que vão passar ou que parecem de um mundo muito distante, mas realmente verdade, que as coisas naturais possam ser muito menos naturais do que as espirituais para nós, porque o Senhor é mais real que o ar que respiramos e que assim a gente possa te ver na nossa vida, que a gente possa carregar o peso da sua presença que anda com a gente e que mesmo que os nossos olhos não te vejam, que a gente saiba que isso é muito mais real, o espiritual é muito mais real que o natural, porque isso aqui tudo vai passar, só que aquilo que é espiritual, aquilo que a gente pode ser nessa vida, aquilo que a gente pode desenvolver é o que vai ficar para sempre, Pai. Nos ajude, que todas as práticas que a gente tiver possam ser racionais, possam ser com consciência, Senhor, que a gente não faça por fazer, mas que a gente possa seguir a nossa vida entendendo a essência, Senhor, a essência de viver uma vida em oração, a essência de viver o jejum, a essência, Senhor, de tudo isso, que é a comunhão contigo, sim, mas que também é para nos beneficiar, porque a oração, ela beneficia nós mesmos, ela muda o nosso jeito de viver, e que a gente possa aprender, Senhor, o segredo da oração, que é orar pelas pessoas, e acreditar nisso, que a nossa fé possa ser acrescentada, que a gente possa orar com fé, que a gente possa viver na frequência do céu, viver uma vida como cidadãos do céu, sabendo que a cura, ela está disponível sempre, que a gente tenha fé a orar por cura, que a gente tenha fé a orar por transformação de mente na vida das pessoas, por uma transformação verdadeira na vida delas, que a gente viva a fé de verdade, como te agrada, porque é impossível viver, te agradar sem viver a fé, sem ter fé. Nos ensine a te servir, Senhor, com mãos limpas, com coração puro e sempre quebrantado, porque a gente sempre vai precisar de Ti, sempre vai precisar de Ti, que a gente nunca deixe de ver isso, para que a gente viva a nossa vida cristã, não como um fim em si mesma, mas como um fim em Te conhecer, em Te contemplar, em Te amar, da maneira como o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém.